o Espírito Santo me deu 5 tópicos para a gente entender algo de importância dentro da igreja. Para que serve uma igreja? O que é uma igreja? O que é uma igreja? Eu acho muito bonito o corpo de Cristo. O corpo de Cristo em si. Porque, na verdade, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo. O que vocês viram hoje aqui foi uma funcionalidade desse corpo. Amém? Nós vimos o evangelista trazer uma saudação. É o evangelista, né? Evangelista Marcos Magno. Vimos o evangelista trazer uma saudação. E a Bíblia fala do corpo de Cristo e fala dos chamados, fala dos ministérios, os quais são 5 ministérios: apostólico, mestre, pastores, evangelista, não é? Qual é o outro? Profeta. São 5 que está escrito lá em Éfesos. Então, esse é o corpo de Cristo para a funcionalidade da igreja. É assim que ela opera, assim que o corpo opera. Eu estou na funcionalidade de pastor e mestre. Mestre é aquele que tem um dom de ensinar a palavra. Quem está entendendo? E houve profecias, houve revelações, como é dito lá em Coríntios. Isso é a igreja de Cristo tomando forma. Mas entenda bem, eu tenho que compreender verdadeiramente o que é a igreja. Porque, observe junto comigo, não adianta tão somente eu dizer assim, porque a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém, está escrito. A Bíblia diz que o ladrão da cruz do Calvário, no último momento, se arrependeu e foi salvo. Amém? Diga glória a Deus. Arrependeu e foi salvo. Mas eu posso pegar esses textos bíblicos e criar uma base doutrinária para a minha vida, tipo assim: eu não preciso participar do corpo, ou seja, a igreja. Porque, preste atenção, a igreja, bote uma coisa na sua cabeça: a igreja não é as paredes, a igreja não é o nome, não se engane. Amém? A igreja somos, olha para seu irmão e diga: a igreja somos nós. Mas para ser igreja, elas têm que estar em unificação, unidos. Está entendendo isso? Você em casa sozinho não consegue ser igreja. Quem está entendendo isso? Eu vou buscar a Deus em casa. Você não é igreja. Ser igreja é quando você tem comunhão com a igreja. Aí você é igreja. Está entendendo? Então eu não posso pegar. Por isso tem muita gente que não compreende isso. Não compreende esses textos. Eles pegam o texto, criam uma doutrina e às vezes não tem a comunhão com a igreja, porque a igreja ela é formada quando nós estamos juntos. Formou-se a igreja. Nós estamos juntos aqui. Nós estamos juntos, está formada. E quando eu estou só, pastor, não sou igreja? Não, você é uma parte do corpo da igreja. Quem está entendendo? Dá glória a Deus? Nós separados somos uma parte. Agora medita junto comigo. Aqui são 5 dedos. Amém? 5 dedos. Presta atenção, se você cortar, presta atenção, se você cortar um dedinho desse, só um dedo desse, e dizer assim: eu vou guardar esse dedo, porque esse dedo aqui não está se dando bem com esse outro dedo. Já raciocinou, já parou. Eu vou cortar esse dedo aqui, esse grandão, como é o nome? Maior de todos. Eu vou cortar esse dedo aqui. Aí você corta esse dedo e você diz: eu vou guardá-lo. Guarda lá na gaveta, sua gaveta, enrola ele e guarda. Irmãos, se você olhar, só basta poucos dias, você vai olhar como é que seu dedo está apodrecido. É verdade ou não é? Por que ele apodreceu? Porque ele foi desligado. Amém? Quem está entendendo?
desligou-se, apodreceu. Para ele poder ter funcionalidade, ele tem que estar ligado. Amém? Então, eu tenho que entender o que é igreja. Eu não posso passar a vida todinha sem saber o que é uma igreja. Amém? Uma igreja não é eu viver aquém. Não é eu dizer eu creio em Deus, eu não preciso da igreja, eu tenho Jesus como meu Senhor, irmão, e se arriscar a sua salvação. Por quê, pastor? Porque, presta atenção, porque quando o ladrão da cruz morreu, antes dele morrer, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Raciocina comigo. Não teve tempo dele se batizar nas águas. Quem está entendendo? Não teve tempo de nada. Dali tinha que se cumprir. Jesus disse: ainda hoje estareis comigo no paraíso. Amém? Então, ali foi uma situação. Mas hoje nós estamos livres. Você não está preso na cruz. Você não tem nada te prendendo. Então, existem coisas na palavra que, se eu não andar em linha com a palavra, eu posso arriscar a minha salvação da minha alma. Quem está entendendo isso? Então, para que primeiro eu tenho que entender o que é uma igreja. Digo, uma igreja é um corpo de partes, de pessoas em união. Se forma a igreja. Amém? Como entrar dentro da igreja? Como entrar? Como entrar? Eu preciso entrar. Amém? O apóstolo Paulo fala de beber do Espírito. Está lá escrito em Coríntios. Tomar do Espírito, mergulhar no Espírito. Como eu vou entrar dentro da igreja? Sabe como é que você entra dentro da igreja? Primeiro, a porta. Quem é a porta? Olha para seu irmão e diga: a porta é Jesus. Diga comigo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei, cearei com você e você ceará comigo. Abriu-se a porta. Amém? Primeiro passo, abrir a porta. Amém? A porta, Jesus. Para que você entre na igreja. Amém? Mas reconhecer Jesus como senhorio da sua vida. Amém? Reconhecer Jesus como senhorio da sua vida, sem arrependimento, não vai adiantar. Quem está entendendo isso aqui? Quem já percebeu quantos demônios nós já expulsamos dentro dessa congregação? De castas. Nós já expulsamos de castas. Em São Vicente, aqui em Brejinho. Quantos demônios nós já expulsamos? E de pessoas que nós expulsa, depois o demônio passa algum tempo, volta o demônio, começa a operar de novo, nós expulsa. O problema não está no pastor. O problema está em quem? Na pessoa. Por quê, pastor? Porque alguma coisa está errada. Ou não entrou na porta, ou está como aquele cara que aceita Jesus todo culto. Pastor diz: que é aceitar Jesus? Aí o cara vem para frente: eu aceito, pastor. No outro culto: que é aceitar? Eu aceito. É porque não entendeu a palavra. Quando você aceita Jesus e entende a revelação, você recebe o novo nascimento. Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus. E você, é uma decisão que você faz na sua vida, que você rasga o coração diante de Deus. Você rasga. Eu precisei rasgar o meu coração. Eu vivi uma vida mundana. Eu era conhecedor da palavra de Deus, porém eu não vivia a palavra. Amém? Eu rasguei meu coração, me arrependi de todo o meu coração e mergulhei na porta. Entrei no corpo de Cristo. Amém? Qual é os primeiros passos para entrar dentro do corpo de Cristo? Diga: reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Amém? Diga de novo, todo mundo, reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, se arrepender de todo o coração. Amém? Hebreus 10, versículo 25, se você quiser abrir, pode abrir. Hebreus 10, versículo 25. Eu estou falando aqui
para nós ter noção um pouco de que é a igreja. Amém? Para que você não se desligue nunca mais. Você pode até ter uma direção de Deus para sair desse ministério, vamos dizer assim, desse ministério. Amém? Porque, olha, não existe esse negócio de dizer, a igreja certa é a tal. Não, a igreja certa é a que serve o senhorio de Jesus. Amém? Ah, mas aquele fulano tá cheio de defeito, irmão. Onde é que não tem defeito? Me mostra onde não tem defeito. Amém? E outra coisa, cada um de nós vai prestar conta a Deus. Amém? Até no seu dízimo, você vai devolver o seu dízimo, a sua fidelidade no dízimo. Tem pessoas que ficam com medo de devolver o dízimo. Olha para seu irmão, não precisa ter medo não, rapaz. Porque se houver alguma coisa errada, quem vai prestar conta é quem vai ser o que está na responsabilidade. Né? Sua parte foi feita, você cumpriu a fidelidade. Você cumpriu, a sua parte foi feita. Se alguém não honrou, então ele presta conta com Deus. Amém? Todo mundo abriu Hebreus 10, 25? Vamos entender o que é o corpo. Eu estar dentro do corpo, eu participar do corpo de Cristo. Olha para seu irmão e diga, participar do corpo de Cristo. Estar dentro do corpo de Cristo. Se envolver com o corpo de Cristo. Outro ponto interessante. Se envolver com o corpo de Cristo. Amém? Eu não posso chegar... Catuca seu irmão aí e diga, não é hora de dormir não. Pastor tem olho ligado, viu? Diga assim, olha, a igreja é um organismo vivo que tem que se movimentar. Movimentar. Tem que ter movimento. Amém? Não é só esperar do pastor não, a igreja movimenta-se. Jesus decide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Faz parte, se você está dentro do corpo, você faz alguma coisa para Deus. Se você, repita comigo essa palavra, se você está dentro do corpo, você deve fazer alguma coisa para Deus. Amém? Fazer igual Alan, pastor Alan, estava aqui domingo, e eu disse assim, Alan, consagra os dízimos ali. Aí o pastor disse, eu consagro o dízimo. Ele disse, não pastor, eu não mandei outro, não sei o que, não preparei nada. Eu disse, faz alguma coisa. Não, eu disse, vai lá, ora. Aí ele disse, é mesmo, né? Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Olha para seu irmão e diga, faça alguma coisa para Deus, rapaz. Pregue a palavra. Discipule. Discipule, o segredo está no discipulado. Diga comigo, discipulado. Nós temos que pregar a palavra sim, vamos pregar a palavra. Vamos aproveitar a oportunidade, Jesus está voltando. Porém, vamos fazer discípulo. O que é discípulo, pastor? O próprio Jesus disse, ide pelo mundo, fazei discípulo. Não é só pregar, é fazer. E o que é fazer discípulo? Meu irmão, você recebe um alimento poderoso aqui. Você está tendo conhecimento da palavra de Deus. Existem muitas formas de você fazer discípulo. Você está dentro da igreja, do corpo. Se movimente. Balance o seu irmão e diga, se movimente, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa para Deus. Você está dentro do corpo, se mexa. Primeiro passo, para você fazer discípulo, diga para seu irmão, eu gosto muito de mandar um falar com o outro. Para você fazer discípulo, você precisa dar bom testemunho. Teve uma obreira que falou para mim, sabe, ela está sentadinha ali, a irmã Raquel, ali desconfiada. Brincadeira, irmão, vou falar só como testemunho, viu, irmã? Ela fazia parte de outra denominação. Aí o pastor disse, irmã, vamos evangelizar. Foi assim. Aí chegou a irmã Raquel para evangelizar. Lá veio a irmã Raquel. O chotinho na popa da bunda, miséria queima. Diga, miséria queima. E graças a Deus que ela está liberta. O pastor disse, irmão, você vem evangelizar, vá-se embora. Agora vai trocar isso, né? Você está entendendo? Exemplo.
Como é que eu vou evangelizar mostrando meus peitos? Meus seios, a mulher, né? Eu vim te evangelizar. Toma um cartãozinho. Aí o cabo diz, eu recebo. Você está pecando, irmão. Você está pecando. Pecando dobrado. Eu tenho que ser luz do mundo. Diga para seu irmão, você tem que ser luz do mundo. Bom testemunho, exemplo. Eu faço parte do corpo de Cristo, querido. Você não está mais sozinha, você fez aliança com Deus. Você não foge mais não, você fez aliança com Deus. É bom exemplo, é testemunho. O mundo está olhando para nós. Sabe como é que nós vamos ganhar mais alma? Sabe como? Dando bom exemplo. Bom testemunho, eu vou ganhar alma. Amém? E discipular. Eu faço parte do corpo, eu estou ganhando uma alma. Ah, mas olha, cuidado, viu? Principalmente os homens ou a mulher, qualquer um. Né? A mulher está evangelizando, né? Aí eu chego o pastor. Ô minha filha, você está fazendo o que aí no WhatsApp? Estou evangelizando, pastor. Deixa eu ver quando eu olho um homem sem camisa. Minha filha, que tipo de evangelismo é esse? Nesse negócio do mulher discipular homem e homem discipular mulher não dá certo. Amém? Mas o discipulado ele é tão interessante, tão forte. Porque o discipulado, irmão, não adianta você querer ganhar o mundo se você não está ganhando nenhuma pessoa, nem a tua família você ganha. Olha, preste atenção. Se você tiver uma direção de Deus com alguma pessoa próxima, com sabedoria de Deus, e você começar a falar do amor de Cristo, você é igreja, diga eu sou igreja, eu tenho que fazer alguma coisa. Pergunta para você está fazendo alguma coisa? Você vai chegar diante do tribunal de Cristo com que cara? Porque nós vamos se apresentar diante do Senhor da glória. Quem crê nessa palavra? Quem vai apresentar-se diante do Senhor da glória? Eu quero estar lá, diante do Senhor da glória. E eu quero chegar lá diante dele, ele olhar nos meus olhos, eu olhar nos olhos dele e ele dizer para mim, filho aprovado, entra no gozo do teu pai. Entendeu? Eu quero chegar assim. Eu não quero chegar com mãos vazias, querido. Amém? Tem que fazer alguma coisa. Não sou pastor, não quero nem saber. Vai ter responsabilidade. Viu? Todos nós. Isso é igreja. Diga comigo, isso é igreja. Não, pastor, a igreja é aquela que o pastor anuncia. Hoje tem uma campanha de cura. Vamos para a cura e a igreja top de gente. Aí o cara vai lá para buscar a cura. Ele vem buscar a cura, não é errado cura. Jesus levou as enfermidades nossas, nós cremos. O cara vem buscar a cura, vai buscar a cura. No outro culto diz, tem um culto assim que você vai ficar milionário. Venha, o carro de som toca fogo. Aí a igreja enche. Aí o pastor já tem que ter outra ideia. Meu Deus, qual vai ser a ideia da semana que vem? Então não vem ninguém. É assim ou não é? Aí ele já fica endoidecendo, como é que vai ser a ideia? Nós cremos em cura. Aqui nessa igreja, caroço já desapareceu. Pessoas já foram curadas de diabetes. Quantos milagres já aconteceu? Aqui, nós cremos. Mas preste atenção. Sabe qual é a maior cura que o Espírito Santo me deu para eu dar? Tratar a sua alma. Tratar a sua vida. Por isso que aqui cresce rapidamente. Aqui cresce, vai crescendo devagar, porque cresce com estrutura. Sabe por quê? Porque o cara tem que vir para aqui primeiro. Primeiro ele tem que vir para aqui. Ele vai entender o que é o corpo de Cristo. Ele vai entender o que é a igreja. Ele vai entender o que é o senhorio de Jesus. Ele vai entender o que é batismo no Espírito Santo. Ele vai entender o que é batismo nas águas. Ele vai entender que ele precisa mudança de vida. Se você for o tipo daquela pessoa de chegar aqui e dizer eu não preciso de mudança não, você está no canto errado.
Porque quem tiver aqui é para mudar de vida. Eu vou ter paciência com você, eu vou insistir com você, vai ter hora que eu vou segurar, não vou dizer nada, mas uma coisa é certa, eu vou pressionar você a mudar de vida. Sabe para quê? Para você se apresentar diante do Senhor com vestes resplandecentes, diante do nosso Deus. Quem quer isso para a sua vida? Dá um glória a Deus aí bem forte, igreja. Então tem que entender o que é igreja. O que é igreja? Isso é igreja. Amém? E você começa ali, você está se movimentando. A igreja está se movimentando. Você começa a cuidar de uma alma. Aquela alma é preciosa. Passa a mão na cabeça do seu homem. Se for homem, homem. Mulher não passa com mulher. Só se for casal. Vamos vigiar, gente. Estou cuidando da minha ovelhinha. Cuidando, né? Aí a ovelha às vezes quer ficar brava, vai, tenta ficar brava, vai. Epa, calma. Estou cuidando da minha ovelhinha. Irmão, aí eu vou conseguir levar ela para os braços do Senhor. Porque eu disse, eu apenas não evangelizei, eu apenas não preguei, eu acompanhei a vida dele. Igreja em movimento. Diga aí comigo, igreja em movimento. Igreja, diga de novo, igreja em movimento. Diga igreja em movimento. Mas com testemunho e exemplo de vida. Você quer isso para a sua vida? Porque, olha, querido, o maior propósito está aqui, eu vou lhe dizer o que é. Eu creio que Deus quer deixar todos nós bem-sucedidos. Eu creio. A Bíblia diz. Eu creio que Deus nos dá a provisão. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus liberta. Eu creio que Deus transforma. Eu creio em tudo isso. Amém? Mas eu creio mais, sabe? Naquelas pessoas que têm sede de chegar aqui reconhecendo que precisa mudar de vida. Porque quando a pessoa reconhece que precisa mudar de vida, ela está na direção certa. Amém? Ou então vai fazer como Tiago, não foi Tiago? Tiago disse de novo, Tiago quando chegou aqui me dava um trabalho. E ele chegou furioso lá em casa, porque ele era o dono da razão. O pastor não tinha razão em nada, ele era a razão da igreja. Tiago viu os defeitos de todo mundo e sabia dizer detalhadamente. Por incrível que pareça, ele só não conseguia ver os dele. Ele via tudo. Aí Tiago queria que eu chegasse com uma marreta aqui dentro da igreja e desse na cabeça de todo mundo. Aí ele tentou mudar a igreja e não conseguiu mudar a igreja. Ele foi lá em casa e disse, eu vou sair da igreja. Eu disse, pode sair. Agora você nunca vai mudar de vida. Você vai continuar de uma igreja para outra e nunca vai mudar. Porque não tinha ninguém na vida de Tiago para estruturar ele. Tiago se encabulou, saiu emburrado, cara fechada. Né? Mas nessa saída, Deus mudou a vida de Tiago. Dá uma glória a Deus pela vida de Tiago. Amém? Então isso é igreja. A igreja passa pela porta, Jesus Cristo, Senhor, se arrepende e começa a caminhar junto. A igreja não é você vir aqui só para o culto de propósito, o culto de libertação, o culto disso, o culto daquilo. Nós temos isso é incentivo de fé. Mas isso não é igreja não, irmãos, faz uma partezinha da igreja. A igreja é você entender os princípios da palavra. A igreja é você manter a comunhão entre os irmãos. A igreja é você se movimentar e fazer alguma coisa para Deus. Isso é igreja. A igreja é você aceitou, recebeu, agora você vai procurar o batismo nas águas. Porque é bíblico, a Bíblia diz. Como é que eu vou mergulhar? Como é que eu vou entrar no corpo do Senhor se eu não participar do batismo das águas? Depois do batismo das águas, ou até antes, não sei, você buscar o batismo do Espírito Santo.
se encher do Espírito Santo. E orar em línguas no dom sobrenatural, porque a Bíblia diz que quem ora em línguas fala mistérios com Deus. Amém? Isso é a igreja, diga a igreja em movimento. Diga de novo, igreja em movimento. Todo mundo abriu Hebreus 10 aí, 25? Lembrei, não foi ler? Não abandonando a nossa congregação. Toda igreja, vamos ler junto. Não abandonando a nossa congregação. Entendeu? Segura aí, segura. Amém? Se eu estou dentro da igreja, agora eu tenho que permanecer. Cuidado nos laços do diabo. Porque o diabo quer trabalhar para tirar você da comunhão da congregação. Amém? Não abandonando a nossa congregação, como é costume de algum, antes admoestando uns aos outros, ou seja, pregando a palavra, falando de Deus. E tanto mais quando vede que se aproxima aquele dia. Qual é o dia? O dia, diga comigo, o dia da volta do Senhor. Não está se aproximando? Está se aproximando o arrebatamento da igreja? Está ou não está a igreja? Está ou não está a igreja? Então, eu tenho que manter a... Não, eu aceitei Jesus Cristo. Jesus é meu Senhor. Eu não preciso ir à igreja. Eu não preciso manter comunhão. Eu fico em casa. Eu assisto pela televisão, porque na televisão passa Bispo Valdomiro, Apóstolo Valdomiro, passa R.S. Soares, passa o da Assembleia de Deus, e eu acompanho, eu estou acompanhando. Eu não preciso. Precisa. Você precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo. Você precisa estar, olha para seu irmão e diga, você precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo. Terceiro ponto, abra aí Hebreus 13, 17. Terceiro ponto. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Para estruturar, para eu entender o que é igreja. Amém? 13 e 17. Você abriu? Posso ler? Olha, irmão. Olha o que a Bíblia diz. Obedecei a vossos pastores. Tem algumas versões que diz guias espirituais. Tem algumas versões que diz líderes. Está espalhado aí, eu sei que tem muitas versões diferentes. A versão que eu peguei foi: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Que é sujeitar? Submeter. Amém? Obedecer, submeter. Lembra que Jesus disse assim, que estava triste, presta atenção. Jesus estava triste porque viu o rebanho como quem não tinha pastores para rebanhar. Se eu estou dentro da igreja, se eu faço parte da igreja, amém? Se eu passei pela porta que é Jesus, se eu me arrependi dos meus pecados, agora eu tenho que ter o que sobre a minha vida? Diga, um pastor. Qual é a função do pastor? Arrebanhar, conduzir. Amém? Não, pastor não foi lá em casa mais. Irmão, função do pastor não é viver dentro da tua casa, não. Função do pastor é guiar as ovelhas na direção correta. Eu vou repetir. A função do pastor é guiar as ovelhas na direção correta, para ela não se perder. Quem está entendendo? Levanta a mão, dá um glória a Deus bem forte. Está fraco, dá um glória a Deus mais forte. Olha, o corpo de Cristo é assim. A unção apostólica, ela tem uma autoridade. Ela tem uma autoridade até de às vezes trazer juízo. É bíblico. A Bíblia diz, passagens na Bíblia, tipo, deixa eu lembrar de uma aqui. Passagem de Paulo
com um homem chamado Bar Jesus. Paulo tentava pregar para o procônsul a palavra de Deus. Bar Jesus ficava desfazendo o que Paulo pregava. E Paulo se encheu da unção e disse: filho da perdição, por um bom tempo ficará sem ver a luz do dia. Ele cegou na hora. Porque o apóstolo, ele coloca a igreja na linha para ter temor de Deus. A função do profeta é nos dons de revelação, de profecia, né, de visões. Isso não quer dizer que não opere no pastor, no evangelista. Pode operar sim. Só que ele não vai operar com frequência igual opera na vida do profeta. Porque ele foi chamado para aquilo. A função do evangelista trazer avivamento para a igreja, avivamento e ganhar multidões de almas. Quem está entendendo? Isso é a funcionalidade do corpo diga, funcionalidade do corpo são tudo unção que Deus deu para determinado para cada um fazer o corpo de Cristo se movimentar. E a unção pastoral é arrebanhar, é colocar a ovelha na direção correta. A unção do pastor é para disciplinar quando tiver que disciplinar. A unção do pastor é repreender quando tiver que repreender. A unção do pastor é dizer não quando tiver que dizer não. Quem está entendendo? Tem aqueles que dizem: mas eu não aceito isso. Então você não está dentro do corpo da igreja. Quem está entendendo isso aqui? É sério ou não é? Pode pegar aí, por favor. É sério ou não é? Amém? Hebreus, não precisa abrir não por causa da hora, mas escuta, Hebreus 12, versículo 6 diz: pois o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo que recebe por filho. E para a disciplina que sofreis, Deus vos trata como filho, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Eu não quero me submeter a pastor, não. Você não está dentro do corpo de Cristo. Necessário, diga, batismo nas águas, receber Jesus como Senhor e participar da mesa. São requisitos. É a Bíblia que ensina. Não, mas não é só crer no Senhor Jesus e eu vou ser salvo e acabou. Irmão, isso era para o ladrão que não tinha tempo. Você tem tempo. Deus colocou um pastor na sua vida para te ajudar a caminhar. Olha para seu irmão e diga: acorde, pelo amor de Deus, acorde. Acorde, porque isso é sério, é igreja. É igreja. Não, pastor, eu não quero saber desses compromissos. Se você não quer saber, você está fora da igreja. Não quer saber da ceia, eu não quero saber. Está fora da igreja. Tem que participar. Diga, fidelidade no dízimo. Repita aí para seu irmão, aponta o dedo no olho dele para ele ficar envergonhado. Vai. Diga, fidelidade no dízimo. Diga, fidelidade no dízimo. É a sua aliança com Deus. É a sua aliança com Deus. É o corpo. É o corpo que tem que estar em movimento. Fazer para Deus. Ser fiel. Mergulhar. Irmão, eu já cheguei a repreender uma moça que chegou de frente de mim em casa e eu dizia assim, ela abriu as pernas de saia assim, eu disse: irmão, eu dou liberdade, mas desse jeito eu não dou não, fecha a perna. Eu sou pastor, você tem que me aguentar, meu filho. Olha para seu irmão, você tem que aguentar ele é assim mesmo, é pastor. Pastor é para colocar você na linha. Se você faz parte da igreja, você se submete. Tem que se submeter. Não, eu não me submeto à autoridade de homem, não. Está enganado, querido. Se você não obedece ao homem, você não obedece a Deus, não. O reino de Deus é uma hierarquia. Hierarquia, querido, presta atenção. Miguel foi tentar repreender, a Bíblia diz, Miguel foi tentar repreender Satanás por causa do corpo de Moisés. Satanás queria tocar no corpo de Moisés e lá vai Miguel querer repreender. Oi? O anjo Miguel. Você não pensar que é uma pessoa. E a Bíblia diz que quando Miguel repreendeu, perdão, estou atrapalhado aqui. Miguel não repreendeu. Ele não repreendeu.
Ele não achou no devido lugar de repreender o próprio Satanás. Aí ele transferiu a autoridade para Deus. Por quê? Porque Miguel estava debaixo, se submetendo à autoridade de Deus. Aí vai o crente e repreende Satanás. Olha para você, irmão, você pode repreender. Por quê? Porque Jesus concedeu, ide pelo mundo, prega o evangelho, expulsa demônio, é no nome dele, é pela autoridade do nome dele. Aquilo que Miguel não tem, nós temos a autoridade, mas nós estamos debaixo da autoridade dele. Nós nos submetemos a ele. Ei, raciocina comigo, isso é igreja. Olha para seu irmão e diga: isso é igreja. Raciocina comigo. Você acha que Jesus precisava vir à terra? Não precisava não. Ele estava lá, ele tinha a glória de Deus, ele estava junto com o Pai, ele se via, ele participou da criação do universo, participou da criação da terra, ele criou todas as coisas. Diga glória a Deus. Tem ninguém dormindo aí não? Ele participou de tudo. Não tinha necessidade. Olha, irmão, se ele quisesse, ele não vinha. Ele era Deus, ele é Deus. Ele estava no estado de Deus lá em cima. Ele tinha o poder de criação junto com o Pai. Presta atenção. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou. Está escrito lá em Filipenses. Ele se esvaziou de tudo. Diga comigo: Deus é a autoridade máxima. Diga: para existir autoridade, tem que existir pessoas que se submetam. É verdade ou não é? Para existir uma autoridade, tem que ter os submissos. É a igreja. Lúcifer não se submeteu a Deus. Se rebelou e foi expulso do céu. Enganou uma terça parte dos anjos. Ele se rebelou. Jesus como Deus, querido, raciocina comigo, vamos pensar nisso. Jesus como Deus deixou a sua glória no céu, tudo para ser na terra servo. Servo. Diga comigo: servo. Mais forte, diga: servo. Alguém chegou para ele e disse: Senhor, tu és bom. Ele disse: bom é Deus. Estado de servo. Ele deixou a glória dele lá em cima. Estava só como servo agora. Ele se esvaziou de tudo. Jesus é a perfeição de submissão e obediência. Jesus é o exemplo. Ele mostrou: Satanás não se submeteu a Deus. Jesus disse: eu não estou com toda a glória que eu estava no céu, mas eu me submeto ao meu Pai. Quem está entendendo isso aqui? Como o homem se esvaziou de si mesmo, se submeteu. Rapaz, meu Deus do céu, olha o que o Senhor está me lembrando aqui. É tão forte isso, que como é que pode? Jesus se submetia religioso em algumas situações. Quem já viu isso? O apóstolo Paulo teve uma situação, li até com o Tiago hoje. Estava diante de um sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o religioso da época. Estava lá Paulo diante dele, o sinédrio, iam para julgamento, deram espaço para Paulo se defender, porque era a perseguição contra Paulo. Paulo estava lá como um prisioneiro. Aí deram espaço, Paulo começou a se defender. Na hora que Paulo abriu a boca, o sumo sacerdote provavelmente não estava com as vestes de sumo sacerdote, e Paulo não conheceu ele. Na hora que Paulo abriu a boca para se defender, o sumo sacerdote disse assim: bate na boca dele. Aí alguém deu pá na boca de Paulo. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Paulo respondeu. Paulo disse assim: tu estás aqui para julgar e com a lei e tal. E começou a dizer assim: Deus te ferirá. Paulo insultou o sumo sacerdote. Ele disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Sabe por que Paulo disse isso? Porque Paulo não identificou que ele era um sumo sacerdote. Quando alguém disse assim: como é que tu tem coragem de falar contra o sumo sacerdote? O sumo sacerdote nem cria em Jesus, rapaz. Nem cria, e ainda por cima era religioso. E ele disse assim: como é que tu tem coragem de falar dessa forma com o sumo sacerdote? Paulo se arrependeu na hora. E ele disse: me perdoe. Ele disse, não me lembro como foi a palavra dele. Sei que ele disse assim: eu não sabia que ele era sumo sacerdote, porque está escrito na palavra do Senhor: não fale mal de uma autoridade.
Levante a mão e dá um glória a Deus. O cara estava numa posição que nem crê em Jesus, e Paulo reconheceu a autoridade dele. Isso não é humilhante não, rapaz. Isso é entender os princípios do reino de Deus. Jesus teve que se esvaziar. A igreja, olha, presta atenção, igreja. Se esvaziou da sua glória. Diga comigo, se esvaziou da sua glória, a ponto de ser levado para a vergonha. Pode dizer toda a igreja, para a vergonha das maiores vergonhas existentes na face da terra. Jesus foi à cruz, rapaz, nu, pelado. Alguns botam uma tanguinha, mas segundo os historiadores, ele foi pelado para a cruz. É forte ou não é? Porque era uma vergonha. Era a vergonha. Imagina nosso Senhor lá pelado na cruz. Vergonha. A Bíblia diz que quem vai para a cruz é considerado maldito. Se fez maldição em nosso lugar. Estava lá o nosso Senhor lá na cruz. Vergonha. Para que ele fez isso, meu Deus? Sabe para quê? Para se submeter à autoridade do Pai, querido. Ele foi o sinete da perfeição de submissão e autoridade. Ele honrou a Deus como homem. Entendeu? Isso é igreja. Se você não se submete a uma autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, você não é capaz de se submeter a Deus. Diga para seu irmão, se você não se submete a uma autoridade que Deus colocou na sua vida, você não é capaz de se submeter a Deus. Eu sempre digo, você não deve se submeter a uma autoridade quando ela te conduz ao erro e ao pecado, porque a autoridade maior é Deus. Mas se ela está tentando ajudar a sua vida para se alinhar, se submeta. Você entendeu? Você está dentro do corpo de Cristo. Você foi batizado nas águas. Oh glória, diga glória a Deus. Você recebeu Jesus como seu Senhor. Você se arrependeu do coração. Você foi batizado nas águas. Você agora reconhece a ceia do Senhor, o corpo, o sangue de Cristo. Isso aqui, irmão, isso é forte demais. Você não sabe o quanto isso é forte. É tão forte que quiseram fazer com bagunça e o apóstolo Paulo repreendeu. Você não pode perder a seriedade disso. Isso é sério. O corpo de Cristo, se eu tomar com devido respeito e consciência limpa diante de Deus, querido, eu não proíbo ninguém tomar santas. Eu não proíbo. Agora, se o Espírito Santo falou no teu espírito, na tua consciência, é você e Deus. A não ser que você se arrependa. Mas é tão sério que isso aqui é o corpo de Cristo, que quando eu como o corpo de Cristo e bebo sangue, eu estou bebendo vida para o meu corpo. Eu estou bebendo saúde para a minha vida. Significa que eu estou em funcionamento dentro do corpo. Funcionamento dentro do corpo. Eu tenho que entender que igreja é muito mais do que participar de campanhas, disso, daquilo. Igreja é um envolvimento. Quem está entendendo isso? Diga comigo, igreja é um envolvimento, é uma participação, é uma submissão. Diga, é um organismo vivo, ativo, que age, multiplica, são células multiplicadoras. Participação da ceia, arrependimento, errei com o irmão, pedir perdão, confessar meu erro, se submeter. Servo, olha para seu irmão e diga: servo, servir, suportar em amor a fraqueza daqueles que são fracos na fé, suportar em amor. Isso é igreja. Isso é igreja. É ver o sucesso do meu irmão. Oh, aleluia. Eu falei terça-feira aqui, não é botar mensagem no Facebook para menosprezar outro, ou para trazer um desabafo, não, meu filho. Igreja é entender que eu tenho que sofrer em prol do meu irmão. Isso é igreja. Isso é igreja. Rendição. Eu entender, diga, eu entender que eu nasci com um propósito. Diga, pode bater,
Diga, pode bater. Diga, pode bater. Diga, eu vou apanhar. Diga, pode bater. Pode falar mal de mim. Pode me caluniar, mas eu vou suportar. Diga, a igreja, a igreja, a igreja. Movimento. Querido, presta atenção.